Bom, esses indicadores que são usados aqui na volumetria de oxirredução, eles são chamados indicadores redox. Na real, eles são ligantes químicos, tá? Na real, eles são ligantes. É, a gente tá bem parecido com uma lógica que a gente usou lá na volumetria de complexação, tá? E na real, esses ligantes aqui, ó, esses indicadores redox, eles vão formar complexo com o nosso íon metálico. A gente está trabalhando com íons com cargas, né? Eles estão com números de oxidação específicos lá em determinado momento da titulação. E esses íons aí, esses indicadores, eles vão formar complexo, tá? Então, percebam que esses indicadores, que agora a gente já está na última volumetria, né? Esses indicadores usados nas volumetrias, na real, eles se agarram muito nisso, né? Nas, digamos, multifacetas, eu diria, né? Multipossibilidades de alguns ácidos fracos, né? Esses ácidos orgânicos, que são moléculas orgânicas, em que, em que lá na volumetria, por exemplo, de, de precipitação, vamos fazer um mini resumo aqui da disciplina. Lá na volumetria de precipitação, aqueles ácidos fracos poderiam estar desprotonados, olhem só, os ácidos fracos estavam desprotonados, então esses ácidos fracos estão com carga negativa, e aquela molécula gigantona ela podia se avizinhar a um precipitado parcialmente positivo, né? E aí aquilo formava uma cor, percebam? Mas é os mesmos ácidos fracos, né? E aí isso era o indicador lá nas titulações de Fajans lá na volumetria de precipitação. Aí depois lá na volumetria de ácido base a gente aprendeu que se o ácido fraco aquele está protonado, ele está de uma cor. E alguns ácidos fracos, quando estão desprotonados, têm outra cor. Então, aqueles ácidos fracos lá poderiam e são usados na volumetria de ácido base, né? É claro que isso eu estou dizendo assim é para alguns ácidos fracos. Não vou achar que tudo que é ácido fraco faz isso, né? É alguns. Mas esses alguns aí, então, são úteis para aquela situação ali. Já na volumetria anterior que a gente estudou, a gente viu que alguns também desses ácidos fracos, alguns ácidos fracos, conseguem formar complexo com o centro metálico. E aí esses complexos têm cores distintas e quando o ácido fraco forma o complexo, ele tem uma cor, mas quando o ácido fraco não formou complexo com ninguém, ele tem outra cor, lembram? Então, isso aí era uma condição que a gente estudou na volumetria anterior a essa, que era a volumetria de complexação. E agora a gente chegou na última volumetria e voltou de novo os ácidos fracos. Só que agora ele está fazendo uma coisa diferente. Na verdade, ele está formando um complexo, o que é muito parecido com a reação de complexação. A diferença aqui é que esses complexos eles vão mudar de acordo com o número de oxidação do átomo central, tá? Que é o centro metálico do complexo, né? E aí então a gente vai trabalhar não no exemplo anterior a gente pensava assim, ó, o ácido fraco formando o complexo e o ácido fraco sozinho, sem ninguém, né? Aqui não, aqui vai ser o ácido fraco formando o complexo com o centro metálico em determinado número de oxidação e depois o mesmo ácido fraco formando o complexo com o íon metálico, só que com um diferente número de oxidação. Perceba que aqui eu tenho um ferro 3+. Agora que eu me dei conta que eu estou dando aula com um negócio bem pequenininho aqui, né? Agora já era. Nos outros vídeos acho que deu bem para enxergar. Esqueci disso. Então aqui ó, a gente tem o número de oxidação desse ferro 3+, o ferro 3+, e aqui o ligante, né? Ele está formando o complexo com o ferro número de oxidação 2+, entenderam? Então essa aqui que é a diferença, né? De como que os ligantes, de como que os indicadores funcionam aqui na volumetria de oxirredução, tá? E como eu disse, alguns ácidos fracos vão conseguir fazer isso aqui e ter cores distintas ainda, né? Porque tem tudo isso. Além do indicador conseguir fazer, muitos até fazem, só que aí ele fazendo ou não fazendo, a cor é a mesma, aí não adianta pra gente, entendeu? Então, tem toda a condição humana de perceber isso aí visualmente, né? Então não é dizer que muitos não fazem. Não, eles até fazem, só que aí a cor é igual. Fazendo e não fazendo é a mesma cor. Daí para nós não adianta. A gente não, aí acaba que pra gente eles não são indicadores, né? Deixa eu ver aqui o que eu vou dizer. Bom, então agora, claro que então esses que servem para as indicações, esses que servem para a volumetria de oxirredução,
aí eles são chamados de indicadores redox, tá? Então, um dos indicadores, eu peguei aqui o mesmo exemplo, que está bem explicadinho também lá no Harris. Um dos indicadores é essa molécula aqui, ó, ela está até entre parênteses aqui. Acho que esse parênteses aqui eu coloquei só para também dizer aqui, né, que a gente vai ter 3 moléculas dela, né? Isso aqui é um jeito de desenhar a molécula, é a preguicite do químico, né? Para não desenhar toda a molécula, o cara desenhou só um ligante e disse que tem 3 dele. Isso quer dizer, então, que o número de coordenação do ferro é 6, né? Então, a gente vai ter, a cada um ligante ele é bidentado, ele faz 2 ligações, depois a gente vai ter outro dele fazendo mais 2, dá 4, e outro dele fazendo mais 2, dá 6, certo? Então, só para dar uma simplificada, assim, dar uma limpada na escrita, né? Isso aí os químicos são craque nisso. E então, beleza? Então aqui, o que eu quero explicar? Ah, o ligante, esse ligante aqui, ó, na real, isso aqui é a molécula fenantrolina, tá? Então a molécula fenantrolina, quando se liga ao centro metálico ferro e forma um complexo, esse complexo aqui acaba sendo chamado de ferroína. É uma mistura de ferro com fenantrolina, tá? E aí a questão do indicador é a seguinte, ó. A fenantrolina com o ferro 3, que é o ferro oxidado, né? Esse complexo aqui ele tem cor azul. Ele é azulzinho, um azul fraquinho, tá? Beleza? Quando esse ferro aqui receber elétron e virar ferro 2, ele forma também, ele fica também complexado com a fenantrolina, só que agora esse complexo aqui, pelo fato do ferro agora ser ferro 2, isso aqui é chamado de ferroína reduzida, entenderam? Então a gente tem a ferroína oxidada, que era o ferro com número de oxidação 3, e a gente tem a ferroína reduzida, que é o ferro 2. É um jeito da gente estudar e dar nomes diferentes para duas coisas diferentes, tá? Então a gente diz que a gente tem a ferroína oxidada e a ferroína reduzida. E acontece que essa ferroína reduzida, esse complexo aqui é vermelho. Então, bem distinto azul para vermelho, né? Então, quando a gente vai estudar se a gente está usando esse indicador aqui, aí é o seguinte, ó, deixa eu explicar uma coisa bem interessante. Se a gente está usando esse indicador lá na titulação e a gente também está fazendo o potencial da célula usando um potenciômetro, tá? Aí a gente vai ter que usar nos cálculos do potenciômetro a equação, porque isso aqui é o que vai ser descarregar lá no cátodo do potenciômetro, né, o ferro 3. A gente vai ter que usar a equação de Nernst considerando o complexo e não considerando só o ferro. Então que fique bem claro isso aí. Eu acho que isso aí é uma coisa que o Harris não entra muito na questão, né? Talvez seja muito óbvio para ele, mas acho que não é óbvio para todo mundo. Quando a gente faz aquela titulação, eu posso até voltar rapidão aqui, ó, no desenho, no primeiro desenho aqui, ó. Quando a gente faz a titulação desse jeito aqui, pessoal, a gente não precisa botar indicador. O indicador, na real, fazendo uma titulação que nem está nesse desenho aqui, a gente fica largando o titulante e vendo o valor do númerozinho, porque aquele potencial aparece um númerozinho nesse aparelho aqui, ó. E a gente vai anotando aquele númerozinho no papel. A gente anota o volume que caiu da bureta e o númerozinho do potencial aqui, que dá em volts, né? Quanto que está de potencial ali embaixo, e a gente anota no papel. E aí a gente depois pinga mais uma gotinha, anota o volume, anota o potencial. Anota o volume que adicionou, anota o potencial. E nós vamos fazendo isso aí um monte de vezes, né? Inclusive existem aparelhos mais modernos, assim, mas é bem mais caro, né? Que fazem isso automatizado. A gente não precisa mexer na torneirinha, a gente programa no computador e diz de quanto em quanto que quer que adicione volume. E também é ele que faz essa adição de volume e ele mesmo anota o valor. Então ele faz tudo. É claro que você vai ter que montar toda a engenhoca lá no começo, dar um trabalhinho nisso, mas depois estudar o comando no computador e ele faz toda a titulação para ti. Ele vai largando os volumes, anotando o volume que largou, anotando o potencial que deu e beleza. E depois te dá o gráfico. Quando a gente não tem esse aparelhinho que custa um monte de dinheiro, a gente faz na mão mesmo. A gente abre a torneira, a gente anota no papel, a gente olha para o potenciômetro e anotamos tudo no papel, passamos tudo que a gente anotou no papel, ou se tu é mais malandro, tu já anota direto no Excel, e aí depois tu faz o gráfico. E aí a gente tem esse gráfico aqui. Tá? Então, o que eu quero dizer? Quando a gente faz a titulação assim, não precisa usar aquele indicador para ver a troca de cor. Aí tu pensa assim, ah, mas eu acho bonitinho botar o indicador, que eu acho mais bonitinho, que aí quando troca de cor eu vejo e tudo mais, né? Então tem um detalhe. Se tu vai usar o indicador, aqui no eletrodo de trabalho, quem vai se descarregar não é o ferro 3 pegando elétron e tendo esse potencial aqui. Não é. Aí quem vai se descarregar é o complexo do ferro 3. É esse cara aqui que vai se descarregar.
Então, a gente vai ter que fazer isso indo lá naqueles valores de potencial, né? Entenderam? Aí, ah, aqui deixa eu só ver aqui o complexo aqui, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá aqui. Não, acho que tá lá em cima. Aqui, ó, isso que eu quero mostrar para vocês, ó. 0,767, né? 0,767. Tá? 0,767. Vocês estão vendo isso aqui, ó? 1,147 volts. Isso aqui é o potencial padrão de redução desse complexo aqui, ó. Entenderam? Então mudou já, teu cálculo lá na equação da inércia, tu não vai poder considerar o ferro 3, não é. Tu achou bonitinho botar um indicador lá, então agora tu vai ter que se adaptar ao que tu fez, né? Só que, o que eu vou dizer aqui também? Assim, ó, se a pessoa faz a titulação desse jeito usando um potenciômetro, é porque já não é para botar indicador, entendeu? Então, não, na real, a minha sugestão é essa, tu faz a titulação assim, não bota indicador. Tá só complicando tua vida, né? Escolhe um ou outro. Dá para fazer os dois, mas aí tu vai ter que considerar aquilo ali que eu falei antes. E aí, então, a ideia de usar o indicador é pensando até o cara quer fazer mais rápido, não é que não posso fazer com potenciômetro, pode até ter, mas o cara quer fazer só pelo indicador ali, não tem mistério, né? Vocês vão ver que os exemplos, as aplicações das volumetrias, muitas a gente usa indicador, vai ali, faz a análise e deu, não precisa pegar um potenciômetro, né? Então, usa só o indicador, tá? Então, só que aqui, na parte teórica, eu estou explicando bem completinho para vocês, ó. Que se a gente, então, quando a gente usa o indicador, aquele elemento que se descarrega no cátodo lá é o complexo, seria a ferroína oxidada. É esse carinha aqui que vai lá e se descarrega. E o potencial padrão disso acontecer é esse valor aqui, tá? Então agora eu vou explicar essa parte aí, mas acho que eu vou fechar esse vídeo aqui e vou começar no próximo, tá? Vou explicar essa parte de baixo aqui, né?